História está registrada no livro de Números capítulo 13 e Números capítulo 14, como Deuteronômio capítulo 1. Se sucede assim como você disse, em poucas palavras. Por que que um dia, 2015, último ano da faculdade de teologia que eu estava fazendo na Mackenzie, Universidade Presbiteriana de São Paulo, Mackenzie, e eu estava estudando lá justamente essa disciplina, a teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, o professor, vou mencioná-lo aqui, Jonah Hack, o exímio professor, mestre do Antigo Testamento e teologia bíblica, como depois ele deu, acho que o outro professor que deu teologia bíblica do Novo Testamento. Nesse período eu estou ali ouvindo ele fazer essa introdução, essa narração toda da passagem, a saída do povo do Egito, os espias, os 10 espias, né? Na verdade são 12 espias. São 12 espias. São né? 12 Eu falei espias, 13. entendeu? E com isso, eu estou ouvindo aqui. E por aqueles dias, ou aquele mês, eu tinha acabado de ler Deuteronômio. Livro de Números, Deuteronômio eu tinha acabado de ler. E eu vou dizer para você, pastor Fábio, que eu acredito que foi uma iluminação ou uma revelação de Deus. Eu levantei a mão assim, professor, uma pergunta. Quem mais, além de Josué e Caleb, entrou na terra prometida? Algumas traduções diz, da geração de Caleb e Josué entrou na terra prometida. Essa é uma pergunta boa para se fazer, porque se fala de Josué e Caleb entrando na terra prometida. Quem mais? Quem mais? Porque parece que só foram duas pessoas, né? A partir dessa ideia. E Josué e Caleb tomaram posse da terra prometida. Da geração dele. Então, contemporâneo de Josué e Caleb, né? Sim. Só que a minha cabeça já tinha a resposta. Eu não falei na hora. E eu lembrei de um deles. E ao lembrar daquela correria fim de ano, TCC, a cabeça ali não tinha argumentos para fazer um artigo, nem um TCC nesse tema. Que aí eu delimitei o tema nessa pergunta, que está em Deuteronômio capítulo 1, do 34 a 40. E eu tenho essa pergunta aqui lá, eu tenho uma afirmativa lá, uma pergunta. Quem mais da geração de Caleb e Josué entraram na terra de Canaã? Eu fiz uma pergunta. A minha cabeça veio um nome. Aí terminou o ano letivo, o 2016 seria a formatura, e eu peguei, mandei e-mail pro professor, olha, assim, peguei as referências poucas que eu tinha, eu falei, professor, esse homem aqui estava aqui antes de Números capítulo 13 e 14, e ele aparece depois, lá em Josué, já entrando na terra de Canaã com Josué e Caleb. E mandei para ele. No e-mail, ele me respondeu, Levi, é possível sim, mas não temos registros, não temos pesquisa, não tem livros. A coisa que você vai encontrar com uma pesquisa é inglês, mas eu não falo inglês, não, até hoje não falo. Lógico que hoje tem os recursos, tem o Google Tradutor. Tem a IA. Hoje já tem a IA. E no Google também não tinha. Daquela época. 2015. Nem sei se tinha função tradutor lá, não me lembro. Aí tá bom. Então, essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. Deixei stand-by, deixei lá guardado no e-mail. Li. Pesquisei. Eu não tinha fontes para pesquisar, referência, até talvez teria, mas os livros de Antigo Testamento, comentários bíblicos que eu tinha, não tem essa resposta. Inclusive, eu revisei alguns ontem, em São Paulo, segunda-feira. Vi uns 3 ou 4, tem um aqui na minha bolsa. Chega ali, fala o geral, não está errado em falar o geral, que é comum entre teólogos, pastores, pregadores, conferencistas. Em qualquer YouTube, qualquer pregação que você ouvir aí, você não vai ouvir o que eu vou dizer agora. Então, veja bem.
Vou dizer, antes de dizer esse nome, as pessoas que entraram da geração de Calebe e Josué. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 35, diz assim, está escrito lá o texto, se quiser projetar aí: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar aos vossos pais. Versículo 36. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Números capítulo 13, os 12 espias. Números capítulo 14, 26 a 26, vem a rebelião, vem a incredulidade. A palavra de Jesus, olha a palavra de Deus, na verdade Deus. Versículo 29, Deus falando e dando a sentença: neste deserto cairá vosso cadáver. Essa tradução que é Almeida, corrigida e atualizada. Como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os quais dentre vós contra mim murmuraste. Versículo 30. Não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, Jefoné, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então nós lemos esses textos, as referências aqui, e nós ficamos aqui. Josué e Calebe, Calebe e Josué. Aí vem minha pergunta, aí vem minha resposta. Olha aqui no versículo 39. Houve uma contagem antes da saída. Quem foi contado? Houve uma contagem de quando Moisés vai sair do Egito, né? Na saída do Egito, lá em Êxodo 12, 37, houve uma contagem de 600 mil homens preparados para a guerra. E esses 600 mil homens, dessa contagem do versículo que eu li, de 20 anos para cima, habilitado para guerras. Homem. Aí lá tem uma... Eles saíram do Egito e tem uma contagem lá, 600 mil homens, fora mulheres e criança. Dá o total aproximadamente de... Pessoal fala, comentarista fala, 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Então havia muitas mulheres e muitas crianças. Porque há uma contagem em Êxodo 12, 37, que apenas 600 mil homens saíram do Egito, homens habilitados para a guerra. E saíram do Egito, houve a praga do Egito e foram embora. Entendeu? Então, esses 600 mil homens que receberam essa sentença também pelo fato de os 10 espias inflamar a multidão ou a congregação e desestimular o povo, os demais homens de guerra, a ir em direção a Canaã e vencer os gigantes da terra. Uma terra que manda leite e mel, uma terra que tem minérios. Está descrito um versículo, tem minérios lá. Não é só mel, frutos, uva, é uma terra que tem minérios. Entendeu? Uma terra rica. Uma terra rica, farta, além chuva. Da prosperidade, ela era rica, né? E uma coisa importante é falar que... Ai, Deus. Sim. Deu uma cãibra aqui. Não, tranquilo. Que Deus dê graça para nós. Voltando aqui. Sim. Você pode perguntar. Aí, eu estava falando... Que era uma terra... Não apenas tinha fruta, fartura de alimento, ela era rica. Sim, lembro. E Deus derramou maná do céu até eles entrarem na terra. Depois que ele entrou na terra de Canaã, o maná cessou. Então, a terra próspera. Então, nós vamos lá. Então, depois dessa sentença, e que eu li, Números 14, 26 e 45, esses 600 homens morreram no deserto. Aí nós temos a numeração que eles morreram. Então aqui em Números 14, 21 diz assim: porém, tão semente como vivo eu, e como a glória do Senhor encha toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, esses 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e no deserto eles saíram e foram caminhando no deserto. Caminharam poucos dias, não sei precisamente quanto tempo para chegar na terra prometida. Estavam perto. Né? Aí o versículo 22. Todos os homens que viram a minha glória
e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. Então, da saída do Egito, após a caminhada, tentaram a Deus 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Versículo 23. Não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que provocaram haverá. Então você vê, esses 600 mil anos vão, 600 mil homens, eles vão morrer no deserto. Essa é a sentença de Deus, por causa dos 10 espias que se rebelaram, salvo Josué e Caleb. Então essa geração contemporânea de Josué e Caleb, 600 mil homens a pé, morreram no deserto. Aí lá em Números, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Moisés vai fazer uma retomada, ele vai revisar as leis, vai relembrar o povo das leis, ele vai lembrar, dado outras orientações e diretrizes, ele vai dando. Sim. Então, lá, o versículo do capítulo já inicia que eles estão próximos a entrar na terra de Canaã, 40 anos, né? 40 anos. Então, no versículo Deuteronômio 2:14, passados 38 anos no deserto. Então eles ficaram rodeando a terra. Para cada dia, né, 40 dias de pesquisa, acrescentou anos. Então foram 40 anos. E essa geração foi morrendo. Entendeu? 600 mil homens, os homens de guerra foram morrendo. Até aí tudo bem, pastor Levi, tudo bem, tudo bem. Então... dos que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã, dos que saíram do Egito e entraram... A primeira geração pós a saída do Egito. É Josué e Caleb, né? E Josué e Caleb está entre os 12. Está entre os 12. Também. Mas eles sobreviveram porque tinham promessa, porque foram fiéis. Não se rebelaram. Não se rebelaram. Então, Deus deu a promessa para eles. Vocês vão entrar e a sua geração vai entrar. Sim. Tá? Então, aqui, em Deuteronômio 2:14, e os dias de caminhadas que caminhamos desde Cádiz Barneia até Passamos Ribeiro de Zered, foram 38 anos, Deuteronômio 2:14, até que toda aquela geração dos homens de guerra, quais homens de guerra? 600 mil homens de guerra que saíram do Egito, que foram se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Então, nesse percurso de 38 a 40 anos no deserto, para lá acampando, levantando acampamento, ficando, as leis, revisão das leis, os sacrifícios, tudo repassado lá, esses homens pereceram. Então, com o tempo, foram perecendo, foram morrendo. Versículo 15. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial, até que o haver consumido. E aqueles que não morreram, Deus falou, você vai morrer. A minha mão é contra ti. E pereceram. Você entendeu? Então, aí, vamos ver agora. Eu tô curioso para saber próximo passo. Quem foi que entrou na terra prometida além da geração de Josué e Caleb. Vamos próximo passo. Como eu delimitei o tema nesse sentido, vou ler o versículo. Sim, fica à vontade. Mulheres e crianças não morreram no deserto. Mulheres e crianças não morreram? Não morreram. Sim. Só o exército de 600 mil homens? Só os homens. Vou dizer para você que pode ser que mulheres morreram, mas não no total. O senhor está dizendo que mulheres e crianças não morreram no deserto na sua maioria, não. Do Egito a Canaã. Debaixo dessa sentença. Sim. Lembra a sentença? Sim, sim. Dos homens que foram consumidos. Dos 600 mil homens que foram consumidos. E os 10 espias, eles não verão a minha geração. Eles viram a minha glória. Esses homens de guerra, estou dando um versículo para você, não entrarão na terra de Canaã, mas os seus filhos. Aí eu vou citar o versículo para você. Pode abrir aí. Diz assim, ó, Números 14:3. Aí o tópico aqui é o seguinte: mulheres e crianças não morreram no deserto. Exceção uma ou outra, mas na maioria não. Aqui. Números, pode abrir o texto bíblico aí. Números 14:3. E porque aí eles estão reclamando. Quando eles veem os gigantes na terra, esses 2 homens começam a reclamar. Inflama a congregação, o povo. Aí eles dizem assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Olha o que os homens pronunciam, em concordância, os 10. E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por pesar
ou melhor, sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito, além do medo de ver que eles são presas, que eles eram como gafanhoto aos olhos dos gigantes, os gigantes também viam eles, eram homens altos. Eles sentiram medo, não. Não vou pôr minha mulher em risco. Quem vai cuidar da minha mulher? E meus filhos? A alegação foi essa. E meus filhos? E os meus filhos? E minhas mulheres? Esses 600 mil homens, além dos 10. Mesmo porque esses 10, após a sentença, a mão do Senhor foi contra eles, os 10 morreram logo no primeiro dia. Eles morreram, os 10 morreram no primeiro dia. Mas antes de morrer, eles falaram isso. Números 14 e 13. Números 14 e 3. Versículo 31 de Números 14. Olha bem. Mas, olha eles falando. Mas, aí Jesus falando, ou melhor, Deus falando. Mas os vossos filhos de que dizeis. Deus mandou Moisés falar. Sim. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, meterei neles e eles saberão da terra que vós desprezaste. Versículo 33. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos. Eles estavam com menos 20 anos, e as mulheres, 20 anos, eles vão pastorear, andar, peregrinar, 40 anos no deserto. E levarão sobre si as vossas infidelidades dos pais, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Deus falou, os cadáveres de vocês vão consumir no deserto, e os seus filhos vão entrar na terra de Canaã de 20 anos para cima. E as mulheres também. Deuteronômio 1, 39. E vossos meninos, na versão, e vossos meninos, entendeu? E vossos meninos entrarão também. Então, esse texto narra tudo isso dentro do contexto imediato e remoto. Capítulo 13, 14 de Números e Deuteronômio capítulo 1 e capítulo 2. Detalhado. As mulheres, ficou muita mulher viúva. Então as mulheres, a maioria, viveu no deserto e entrou na terra de Canaã. Porque foi uma palavra expressada deles. Então, e os filhos de 20 anos para cima. Então não foram só Josué e Caleb, o de suas gerações. Teve as mulheres e os meninos. Os meninos porque tinham menos de 20 anos. Sim. Mas as mulheres não. As mulheres ficaram vivas. Na sua maioria, as mulheres não morreram. Está no texto bíblico, só ler. Que eu estou lendo. Sim, você pode revisar aí. Não, estou observando. Agora vamos lá. Aí você me pergunta, quem mais? Aí vou dar nomes agora. Que ali são anônimos, né? Tem nomes. Tem número, mas não tem nome. Eu vou dar nome. Os sacerdotes. Os sacerdotes entraram. Os sacerdotes que saíram do Egito. Então a gente... vou usar a expressão popularizou dentro da pregação evangélica, dentro dos seminários teológicos, faculdades teológicas, de que só Caleb e Josué entraram. Mas o texto diz isso que eu estou dizendo. Foi essa pergunta que eu tenho que dar a resposta dentro do tema delimitado. Então, os sacerdotes que saíram do Egito. Quem foi o sacerdote que saiu do Egito? Que foram? Eleazar. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram da tribo de Levi, filho de Jacó. E quem foi o primeiro sumo sacerdote? Abraão. Não, desculpa, Abraão não. Arão, retira isso. Sim. Arão, deixa eu corrigir a tempo. Arão, a idade já me permite falhar. Arão. Então, o primeiro sacerdote constituído ali, Arão. De Arão, ele tem 4 filhos. Nadab, Abiú, Eliezer e Tamar. Certo? Onde está escrito isso? Êxodo 6, 23. Antes da situação dos 10 espias. 10 espias. Antes daquele fato. Então, em Êxodo 6, 23, nós entendemos, eu entendo, que diz assim: E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab, e Abiú, e Eliezer e Tamar.
Nadab e Abiú foram os rapazes do fogo estranho, né? Eles ofereceram o fogo estranho e morreram no deserto. Aí tem referência aqui, meu querido, ó, Êxodo 28:1, Levítico 10:6, ó, tudo antes do Números. Números 3:2, Números 3:32, Números 4:16, Números 16, Números 19, Números 20, 25, 26. Referência sobre a vida e após a morte de Arão, quem sucedeu? Eleazar. Os filhos de Arão, inclusive Eleazar. Eleazar, contemporâneo de Caleb E Josué. Porque ele está no Egito. Eles estão saindo do Egito. Boa. Você entendeu? Um dos nomes. Então você vê. Saiu do Egito com Moisés em Números 6, 24, 25. Lá saiu Eleazar e outro nome. Qual? Escuta aí. Itamar. Deixa eu botar aqui. Itamar. Filho Quem foi de Arão. Itamar? Filho de Arão também. Filho de Arão. Ah, então os filhos de Arão. Olha só. Entraram na terra prometida. Além De Josué e Caleb. Além das mulheres contemporâneas de Josué e Caleb e os filhos menos de 20 anos, que na travessia mais 40 estaria com quantos anos? 60 anos. Os 50, próximo de 60. Quem estava com 20 anos, 40 anos no deserto, vai entrar na terra de Canaã com 60 anos. Se nós, dentro da matemática aproximada, né? Não estamos falando do termo exato, mas dentro da proximidade dos cálculos bíblicos, que são datas aproximadas, números aproximados. Então, já disse aqui no mesmo versículo aqui, ó, Êxodo 6, 23, no Egito, na saída lá do Egito, ou no Egito mesmo, os filhos de Arão que nasceram lá, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú. Só que Nadab e Abiú, como nós dissemos, morreram. Quem sobrou? Eleazar e Itamar. Aí tem as referências bíblicas. Aí vou te dizer aqui. Eleazar serviu 40 anos como sumo sacerdote no deserto. No deserto, ele era o sacerdote principal. 40 anos ali. Ele vai peregrinar 40 anos, vai ver Moisés morrer. Moisés passa o cajado para Josué. Ele está lá e ele vai entrar na terra de Canaã. Que forte isso, né? Anônimo, porém leal e fiel ao Senhor. Fiel a Deus. Aí você veja bem. Aí tem a referência, Números 3, 32, Número 4, 16. Aí lá em Números 20, 28, e Moisés, aqui, quando Eliezer assume, e Moisés despediu Arão as vestes, despiu. Moisés pega Arão está prestes a morrer, vai subir no monte, ele tira as vestes de sumo sacerdote de Arão e põe em Eliezer seu filho, Eleazar seu filho. Ele passa a ser sumo sacerdote. Lá em Números 20 a 28. Você arrebentou, quebrou a visão agora que só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então, essa pergunta tem 10 anos na minha cabeça. Meu Deus do céu. E eu pesquisei, qualquer livro, comentário bíblico, não narra isso que eu estou te narrando. Pode pegar aí, você que está me ouvindo aí, busca a sua literatura aí, História de Israel, dessa PAD, que eu tenho em casa. Não tem. E eu li lá quase 500 páginas, não encontrei. E você sabe o volume, né? Sim. A história dos Hebreus, esse eu não tenho. Nem o Flávio Joséfo falou sobre isso. Flávio Joséfo. Panorâmica do Antigo Testamento. Livro por livro de Mayan Pirmer. Conhece? José Sebreiro não conhece Mayan Pirmer. Conheço. Passa ali por cima, comenta o fato de Josué e Caleb. E eu vou dizer uma coisa interessante para você. Que Deus, a história do Antigo Testamento, e hoje não é diferente, Deus sempre puniu mais os homens do que as mulheres. Deus sempre puniu o cabeça, o líder, mais do que as mulheres. Exemplo de Adão e Eva. Enquanto Eva comeu, pecou. Ali está normal, ela não sentiu diferença nenhuma. Quando Adão, cabeça, comeu, o facão desceu. É uma frase. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. Facão desceu, toma na cabeça. Aí veio a punição. Aí veio a punição.
E se você for ler a história, aqui mesmo a história, Deus puniu esses 600 mil homens, puniu os homens. Os homens morriam e morrem mais do que mulheres, em todo contexto. Contexto de guerra é assim. Quem vai para a guerra? Os homens. No Antigo Testamento aqui, Números, Deuteronômio e Josué, quem vai para a guerra? Os homens. Os homens. São 600 mil. Só não ia para a guerra, sabe quem? Quem estava casado, de novo, estava livre, estava dispensado da guerra, e parece-me aquele que tinha uma plantação para colher. Agricultor. Não, presta na colheita. Assim. Mas os demais, meu filho, não tinha como dizer não. Não eram vou. poupados, Era né? convocado. Uhum. Então, quem ia morrer? Os homens. E se você ler, como eu li há pouco, essa semana mesmo eu li, estava terminando de ler no livro de Números, quando eu entrei em contato com o programa podcast, eu acredito, ele Deuteronômio. Você vai ver, após a orientação que Moisés dá, quando eles foram entrar na terra de Canaã, não entraram assim, vamos entrar. Não, Moisés deu as diretrizes de adoração, de sacrifício, de culto, legislação, de acampamento, repartição das terras, com quem você vai lutar. Outro dado que poucos falam. Moisés, depois me volto a voltar nesse início aqui, não lembra eu. Moisés diz assim, olha, você vai encontrar em Deuteronômio. Amon, filhos de Ló, Amon e outro filho de Ló? Amon e Moabe. Moabitas, Amonitas e Moabitas. Aquela terra ali vocês não vão pegar, não vão lutar, porque eu dei coerência para eles. Quem aparece lá em Deuteronômio? A descendência de Esaú. Deus diz assim, lá não vão entrar na descendência de Esaú, porque eu dei essa herança para eles. Vocês não vão lutar com eles. Agora, os heveus, os heteus, jebuseus, 7 nações, vocês podem lutar. Filisteus. E você entra e luta. Outra coisa importante que eu vou dizer para você. O que eles tiveram medo antes de entrar, ao avistar a terra, ou a pesquisar a terra, tiveram medo de quem? Gigantes. Mas eles, após 40 anos, eles tinham que entrar nas terras e vencer os gigantes. Emins e Zuzumins. Deuteronômio capítulo está lá. Irmãos, o livro do Deuteronômio fala de cidades grandes, homens numerosos, gigantes, poucos falam disso. Não foi só o gigante Olias, ou o rei Og. Mas quem venceu esses gigantes? Os amonitas, os moabitas e os descendentes de Esaú. O livro do Deuteronômio fala, leia aí, irmão. Venceram esses gigantes. E um pouco que sobrou, estava lá os filhos de Enaque, que esse povo aqui viu, Caleb, Josué e os 12 espias viram, tinha um pouco gigante, tinha cidades de gigante, eram numerosos também. Mas a maioria das cidades que tinham gigante, esses descendentes de Esaú, amonitas, os filhos de Ló, eles venceram. E aquilo que eles temiam, eles tiveram que lutar. Então você e eu, aquilo que eu temo, no nome de Jesus, levanta e vence. Seja gigante, sejam tentações, seja vícios, no nome de Jesus você tem que lutar. Lutar para vencer. Lutar para vencer. Então, veja bem, você vê que eu vou concluir aqui já. Não, fica tranquilo. O senhor disse que tinha um assunto que era para eu lembrar o senhor de ter. Não, eu vou conseguir explicar. Tá. Então você veja bem. Isso sai um pouco do texto aqui, mas no geral, tá? Aí você veja bem. Então Eleazar entrou com Josué em Canaã. Olha aqui. Onde está escrito isso, pastor Levi? Josué 14:1, Josué 17:4. Então Josué, ao assumir o lugar do seu pai, ele estava há 40 anos no deserto, não morreu, entrou na terra de Canaã, sumo sacerdote, e auxiliou Josué, que é o líder que substitui Moisés, a repartir as terras. Entendeu? A repartir as terras.
E ele é o sumo sacerdote lá. As repartições da terra estava lá, então Eleazar ajudando Josué e Caleb. Então, há uma estimativa aí que ele viveu entre 60 e 70 anos. Lá em Josué, já no capítulo 24 de Josué, estou quase terminando o livro de Josué. Capítulo 24, 3. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias. Quem era Finéias? Filho de Eleazar. Seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Já na terra de Canaã, ele morre. Então Eleazar estava lá porque fala até do seu filho que foi sepultado lá na terra de Canaã. Em terra de Canaã. Eu enfatizo mais Eleazar porque os textos da referência entre da passagem de Números 14 e Números 13, ele estava antes. Então, essa sentença não o alcançou, não foi para ele. Estava de fora, e tem uma explicação para isso. Estava de fora os sacerdotes, o sumo sacerdote, as mulheres e os filhos de 20 anos. Estavam fora dessa sentença de Deus, que a mão de Deus levantou para punir os 10 espíritos que morreram, e os descendentes, homens, 600 mil que saíram do Egito, morreram no deserto. E entrou uma nova geração em Canaã, mas o sumo sacerdote estava lá, Eleazar e Itamar. Agora vamos falar um pouquinho de Itamar para nós ir. Quem é Itamar? Itamar, filho de Arão. O segundo filho de Arão. Ele foi o quê? Terceiro filho. Foi sacerdote também? Itamar também foi sacerdote. Poucos falam disso. Porque uma frase aqui eu vou dizer. Pelo ensino de Moisés e Deus exigiu, todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Os levitas, ali, Gerson, Merari e outro, eles eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo. Era dividido. Um deles ficava responsável pelo Santo dos Santos, pela Arca da Aliança, mas o sacerdote tinha que cobrir a Arca da Aliança, pôr os panos, para depois entrar os levitas e carregar. Sim. Outros, você vai desmontar esse pau, você vai pegar aquela lona, aquilo lá, aquele pesado. Então tinha equipes. Esses três filhos aqui de Levi, Gerson, Merari, tem outro que me foge o nome agora. Eles tinham essas funções. Mas da tribo de Levi saía todo o sacerdote do Antigo e do Novo Testamento. Os coatitas, né? Pode ser. Gerson, Merari e Coate, né? Coate. Entendeu? Então, Deus escolheu aquela tribo para isso. Aí você vê ler aqui, quem é Itamar? Em Êxodo 6:23, olha, diz assim, filho de Arão no Egito, Êxodo 28:4. Então não li o texto lá que ele nasceu lá no Egito? Aminadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Também entrou na terra de Canaã. Eleazar e Itamar. Estou dando 2 nomes, fora outros nomes que eu não dei. Então temos identificado nos versículos. Caleb, Josué substituiu Moisés, Eleazar substituiu Arão e Itamar também sacerdote. Itamar, ele era responsável pelo tabernáculo, Êxodo 38:21, Levítico 10:6, Levítico 10:12, ele era responsável pelos tabernáculos e fiscalizava os trabalhadores. Você entendeu? Então o que acontece? Ele fiscalizava o trabalho. Tamar supervisionava as famílias dos Gersonitas e dos Meraritas, de Merari. Ele supervisionava, olha, como está o trabalho aí no tabernáculo aqui, como está? Vocês estão trabalhando direito aí? Quando fala os cabeças, fala os seus descendentes que tinham a função de cuidar lá. Sim. Números 4:28, Números capítulo 4, 28, versículo 33 também, e Números 7:8, são referências bíblicas. Tem alguma pergunta aí? Não, o pessoal está acompanhando aqui. Esse foi o cara, Finéias. O povo de Efraim que o diga, Finéias. Então o pessoal está interagindo. Finéias, filho de Eleazar. Então veja bem, os levitas atravessaram o deserto e entraram em Canaã.
Aí você vê, eu estou indo para a conclusão, aí você pensa assim, não sei nem que hora que é. Interessante, era só... Não, pode continuar, pastor. Aí que acontece. Teve uma contagem, além da contagem das tribos, Moisés contou, mas tem uma contagem dos sacerdotes. Tem contagem da tribo Levi e dos sacerdotes. Aqui, a primeira contagem dos levitas, quem contou? Moisés e o sumo sacerdote Arão. Eles contam em Números 3, do capítulo 1 ao 51. Houve uma contagem ali. Por quê? Os levitas, o sacerdote e aqueles que tinham que trabalhar, eles eram separados para essa obra, para essa função, dos 30 anos. E servia só até os 50. 20 anos eles aposentavam, entre aspas. Certo? E com isso, aqueles que eram mais velhos, chegavam aos 50 anos, que é a minha idade, não vou aposentar agora, porque no contexto não dá. Entendeu? Eles ficavam responsáveis de ensinar os outros. Orientação aos mais novos. Em Números 3, capítulo 3, do 1 a 51, no versículo 15, diz assim, ó, Números 3, 15. Conta os filhos de Levi, conta Arão e Moisés, conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Pelas suas gerações contarás a todo o varão da idade de 1 mês para cima. Então essa contagem não foi de 20 anos para cima. Entendeu? Com exceção da tribo de Levi, de 1 mês para cima, contaram Arão e Moisés. Contaram todos, de 1 mês para cima. De 1 mês, na idade de 1 mês de vida, contaram todos. Certo? De 1 mês. E qual foi o total da contagem? Eu não sei. Números 3:39. Todos que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandato do Senhor, Deus mandou, segundo as suas gerações, todo o varão de 1 mês para cima foram 22.000. 22.000 dos sacerdotes. Dos filhos de Arão. Da tribo de Levi. De 1 mês para cima. Que estão na terra de Canaã agora? Olha aqui, estão na terra, estão no deserto. Que estão no deserto. Estão saindo, estão entrando no deserto. Número 3 não está antes dos 10 espias? Sim. Número 13 e 14, Sim. Bem antes. Anos antes. Houve a contagem. Então, antes da sentença lá de Deus, os sacerdotes não entraram nesse julgamento, nesse juízo, vou chamar de juízo. Dessa punição. Ou dessa punição. Então, quantos homens tinham lá? Sem falar mulheres, né? Homens, 22.000. Varão aqui, ó. Todo varão. Aí você segue a lógica lá. Se todo varão de 1 mês para cima deu 22.000, e as filhas do sacerdote? Imagina. Tinha um monte de filho. Tinha filhas, mulher? Eles casavam entre si. Ou seja, não casava irmão com irmão, mas andava entre as tribos, entre os descendentes, né? Que tinha os filhos de Levi, Merari, Gersonitas, Coatitas e assim por diante. Casaram entre eles. Famílias sacerdotais. Ou os levitas que trabalham no templo. Sim. Muita gente. Aí vamos lá. Eu estou encerrando aqui, ó. O último. Glória a Deus, é o último, hein? Não tô. Esse fichamento aqui dá um TCC, dá um debate bom aí, hein? É que não é um assunto que eu nunca... Não é um assunto que eu parei para... Não é só você, não. Para estudar, não. Mas muita gente. Tô achando interessante. Você não vai encontrar no YouTube agora porque nós estamos falando. Nunca tinha parado para estudar isso. E pega aí, meu querido, qualquer terminar, qualquer livro, comentário bíblico, qualquer livro de teologia, não fala isso que eu estou dizendo. Mas está na Bíblia de todo mundo. Em todas as traduções. Tá aí, tá na sua Bíblia aí. Tá, claro que tá na Bíblia. Não, qualquer versão que você pegar, qualquer tradução. Só que em algum momento passou. E passou por mim também. Eu só fui descobrir isso, entre aspas, aos 40 anos, que quando houve essa revelação, essa iluminação de Deus, que eu entendi e hoje faz todo sentido na minha cabeça, e eu estou explanando aqui pela primeira vez. Eu estou num podcast aqui, ouvintes e seguidores do Eu Acredito Podcast com o pastor Fábio. É a primeira vez que estou pregando isso, eu estou ensinando. Isso aqui dá um estudo para muita gente
aprofundar, pegar desse caminho aqui, dessa dica aqui, para ir à frente. É exclusivo, é exclusivo. Deixa eu concluir aqui. Exclusivo? É exclusivo. Vamos lá. Vamos lá, é exclusivo. Então, Josué, Caleb, Eleazar e Itamar. Agora, o senhor falou aí dos 22 mil. Esse texto que o senhor citou aí agora está falando antes de Canaã. Antes de Canaã. Agora, dentro de Canaã, quantos? Canaã. A gente sabe quantos entraram na terra de Canaã? Sabe. Então, vamos lá. Aos 38 anos, ou seja, próximo aqui de entrar em Canaã, próximo, poucos anos para entrar em Canaã, números 26 e 57. Aí está aqui escrito: esses são os que foram contados de Levi. Versículo 62. Os que foram deles contados foram 23 mil. Todo varão da idade de um mês para cima. Então houve uma segunda contagem. Quem contou essa segunda contagem? Moisés e Eleazar. Então, na segunda contagem, Arão já havia falecido. Na segunda contagem, quem contou? Moisés e Eliezer contou o número de levitas, de onde sairiam também os futuros sacerdotes. 23 mil varão. A palavra varão denota que é homens de um mês para cima. Aqui não entrou varoa, nem mulher. Então, havia muita gente que entrou também. E logo em seguida vai entrar na terra de Canaã. E você vai ver esses sacerdotes na terra de Canaã também. Então, 63. Esses são os que foram contados por Moisés. E aqui, Moisés e Eleazar. E os sacerdotes que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. Então tinha que atravessar lá. Então, ao pé, próximo ao Jordão, houve essa segunda contagem, 23 mil. Sem mencionar as mulheres deles. Ou as mulheres de um mês para cima, se for a lógica, né? Sim, sim. É muita gente. Muita gente entrou dentro da terra de Canaã. Aí, concluindo aqui, fechando, que eu concluo essa parte do próximo assunto. Lá em Josué, quando ele começa a dividir a terra, repartir a terra, eles conquistaram muita terra, aí vão repartir a terra para as 12 tribos. Reparte a terra. Então, cada situação, norte, sul, leste e oeste, e o tabernáculo no meio, ficou repartido as terras, as tribos, 12 tribos. Os levitas não saíam para a guerra. Eles não foram conquistar terra nenhuma. O ofício dele carregar o tabernáculo e oferecer sacrifícios no deserto. Dos utensílios do templo. E o sumo sacerdote e os auxiliares. Sim. Aí Moisés dá orientação também para eles, dizendo assim: cada tribo, as 12 tribos, dará cidades para os levitas. Sabe quantas as 12 tribos deram? Quantos? 42 cidades. Agora imagina. Então havia muita gente. Muita gente. 42 cidades para os levitas. E no total de 48. Na verdade, o total todo são 48. Por que não, né, eu diferenciei? Por quê? 48. Porque dessas 48, 6 cidades foram escolhidas para ser cidades de refúgio. Ouviu falar cidades de refúgio? Sim, cidade de refúgio. Então, eles deram 48 cidades, e dentro dessas 48 cidades tiraram 6 próximos ao tabernáculo e próximo norte, sul, leste e oeste das 12 tribos acampadas, das cidades conquistadas. Essas 12 tribos deram 48 cidades, das quais 42 para os levitas, 6 cidades de refúgio, onde um sacerdote julgava e administrava as cidades de refúgio, para que quando alguém matasse alguém, oferecesse alguém de morte intencionalmente, corresse para lá, para o vingador não matar, porque era lei também vingar. Sim. Aí ficava lá para ser julgado, e o sacerdote julgava se foi premeditado ou foi não premeditado. Doloso ou culposo. Doloso ou culposo. Sendo culposo, ele era entregue aos familiares para o vingador matar, a família matar. Qualquer um podia matar. Entendeu?
ou passando, quando um sacerdote morria, aí eles eram libertos também. Então o assunto Olha é só, extenso, rapaz, que e profundo. interessante, que interessante. Não tinha parado. Então hoje o senhor trouxe aqui uma perspectiva totalmente diferente daquilo que ouvimos. Josué e Caleb foram os que entraram na Terra Prometida porque foram fiéis, leais, obedientes e perseverantes, corajosos e valorosos. Mas além de Josué e Caleb, nós temos famílias sacerdotais, levitas, mulheres e crianças que também entraram na terra de Canaã. Muito, muito, muito importante esse conhecimento que eu pude entender com essas referências bíblicas. Não tem em livro nenhum. Não tem no Google. Desconheço. No Google não tem. Que eu saiba, no Brasil, não. Não. Vai